A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto da família, um momento especial. E você aí, vamos juntos compartilhar da palavra, porque ela vem para nos fortalecer, dar graça. E nesta noite nós vamos estar falando do amor do Senhor Jesus, o amor que ele teve quando ele estava aqui na terra fazendo a sua caminhada com os seus discípulos. E aqui é um momento que estava sendo os momentos finais que o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, e ele deixou esta lição para que possamos ter no nosso coração o que ele quer ver em nós, que é o amor. E ele nos ensinou. Vamos meditar aqui no Evangelho de João, capítulo 13, que fala Jesus ali lavando os pés dos seus discípulos. Jesus lava aos pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Glória a Deus, porque foi deixado palavra como essa. O Senhor Jesus, ele com este amor imenso, com essa ali, os momentos finais mesmo da sua passagem aqui na terra, do seu exemplo de vida, que ele veio para trazer salvação, arrependimento, para trazer luz ao mundo, porque não havia. E aqui ele, diante de tudo que ele ia passar, mas ele estava ali, dando aquele exemplo. Aqui a palavra de Deus diz que era antes da Páscoa. Como sempre, quando a gente ouve falar da Páscoa, a Páscoa foi e é um momento especial, porque conta a história do Senhor Jesus, e em toda a palavra de Deus fala sobre a Páscoa, quer dizer, a Páscoa, a passagem para uma nova vida. E aqui o Senhor Jesus, ele ia passar por muitas coisas, ele ia passar pela morte, mas aqui nós aprendemos e podemos sentir que ele nos amou, ele nos ama. Assim como ele disse ali para os seus discípulos, que ele amou até o fim. Da mesma forma, esse amor permanece por nós. A cada dia, a sua palavra é levada. Vem ao nosso coração para nos achegar a Ele, porque Ele, assim como Ele declarou ali, que Ele amou aqueles que andaram com Ele até o fim. Da mesma forma, o Senhor Jesus também nos ama, de tal maneira que Ele cumpriu, Ele foi até o fim por nós. Então, quando eu vejo essa mensagem, eu alegro o meu coração e sei que o Senhor Jesus, ele passou por tanto sofrimento. Hoje, talvez muitos pais, só mesmo aqueles que sabem
e tem o entendimento do que Jesus passou. Antes, eu lembro que esses dias, o momento da Páscoa se aproximando, era um momento que sempre os pais ensinavam para os seus filhos. Contava toda a história do sofrimento de Jesus. E são coisas que a gente guarda no coração. Eu tenho lembranças do meu pai, da minha mãe, eles falando a respeito desta palavra, do que o Senhor Jesus tinha feito, o sofrimento dele, os louvores, né? Eu lembro, a minha mãe sempre tinha louvores especial referente a esta época, né? Então, hoje, quase ninguém tem a memória, o sofrimento da cruz, mas é importante que seja lembrado. Não que você vai estar só falando de um Jesus que morreu, mas que você esteja contando a história para os seus filhos, para os seus netos. O sofrimento da cruz está escrito, a palavra de Deus, ela conta. Ela vem falando desde do início, tudo, até chegar o momento da ressurreição do Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter na nossa memória o sofrimento da cruz, porque ele foi por nós, ele padeceu por nós naquela cruz. E aqui, quando a palavra diz que antes da festa da Páscoa, porque tudo ali estava sendo preparado, mas quem era o Cordeiro? Era o Senhor Jesus Cristo, que foi levado à cruz pelos nossos pecados. Então, muitos hoje não falam do sofrimento da cruz, mas é necessário para que cada um de nós reconheça o amor tão grande, a maneira que o Senhor Jesus foi à cruz por nós. A palavra diz, assim como ele os amou ali, os seus discípulos, até o fim. Da mesma forma, o Senhor traz a sua palavra para dizer que ele nos ama até o fim. Então vamos perseverar em Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus, ser grato neste dia, como conta a história, né? Que ele, a partir deste momento aqui, ele foi traído, ele foi levado à cruz, ele passou por sofrimento, humilhação, passou por tantas coisas por nós, mas ele não desanimou, ele perseverou, ele foi até o fim. Então, que nesta noite, você ouvindo esta palavra, peço que você leia todo esse contexto, para que você veja o amor do Senhor Jesus ali com os seus discípulos. Ele lava os pés de cada um. Ele sabia que ali estava o traidor, Judas, mas ele cumpriu a sua missão. Ele demonstra ali o amor, a sinceridade, e também ele ensinando e deixando para nós também exercer a nossa fé e fazendo com amor tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Quando nós vemos essa palavra aqui, muitos podem dizer, mas como? Judas estava ali,
E ele lavou os pés de Judas. Ele lavou. Judas estava ali. Judas fazia parte dos 12, tendo a mesma oportunidade. E o Senhor Jesus, ele demonstrou ali o seu amor. E ainda ele declarou, como a palavra diz, aqui ainda voltando no versículo, para ficar bem gravado no seu coração, você nunca esquecer. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Quer dizer, eram os últimos momentos do Senhor Jesus. Ele ia ser morto, mas ele ia para o Pai. E aqui ele estava cumprindo a sua missão. Ele ia para o Pai, mas o que nos alegra é isso aqui. Como havia amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. Quer dizer que ele não desistiu, mesmo sabendo que ali ele ia morrer, mas tudo, ele estava ali mesmo diante de tudo aquilo. O amor permanecia no seu coração. E a palavra diz que ele amou até o fim. Ele nos ama. É isso que tem que entrar no nosso coração e que nada venha parar a nossa fé, amados. O sofrimento de Jesus, o que ele passou foi por nós, para que hoje cada um de nós exerça a fé nele e tenha no seu coração. Indo mais no versículo 12, diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Então Jesus, ele demonstra ali, ele lava os pés dos seus discípulos, né? Tem ali Pedro, não, Senhor, assim, assusta com ele, mas ali ele fala, explica para Pedro. E aqui, depois de tudo aquilo ali, ele diz: olha, vocês entenderam porque eu fiz tudo isso? E aqui é um ponto que eu acho interessante e nos ensina esta mensagem. O Senhor Jesus, ele sempre teve fala com os seus discípulos. Sempre houve uma comunicação. Os discípulos do Senhor Jesus, eles ouviam a palavra e depois, alguma coisa assim que ficava sem entendimento, quando eles estavam a sós com o Senhor Jesus, eles perguntavam. E eu amo isso, porque é liberdade. Fala com Deus. Isso nos ensina a nos aproximar de Deus, a falar com o Senhor. E aqui eu vejo o próprio Jesus, ele trazendo e dando essa liberdade para os seus discípulos. Aqui quando o Senhor Jesus, ele faz tudo aquilo, lava os pés dos seus discípulos, faz todo, né? Aí ele pergunta: vocês entenderam por que eu fiz isso? Então isso é fala com Deus, isso é comunicação.
O próprio Jesus ali, ele estava falando com os seus discípulos. E hoje não é diferente. O Senhor Jesus sempre, ele quer que tenhamos no nosso coração essa liberdade de falar com ele, e ele está pronto a nos ouvir. Aqui, quando ele fala dessa forma, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Ele pergunta para os seus discípulos. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Quer dizer, ele era chamado de mestre, de Senhor, e ele era, é e permanece para sempre. Ora, se eu, o Senhor, o mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Isso aqui que Jesus está passando ali, o Senhor Jesus estava dizendo: olha, eu sendo o mestre, eu sirvo, eu fiz isso aí para vocês entenderem que não há diferença. O Senhor, ele mostra ali um padrão de igualdade, de simplicidade, que ninguém é melhor que ninguém. O próprio Jesus, quando ele fez aquela ação ali, aquele momento ali, ele estava demonstrando que nós precisamos ter humildade. O próprio Jesus, ele nos deu esta lição. Porque eu vos deixei, olha ainda, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele ensina que assim como ele estava demonstrando ali, com toda humildade, ele lavou os pés dos seus discípulos. Esse lavou os pés aqui, o Senhor Jesus estava demonstrando humildade. E ele diz mais: assim como eu fiz, façam também. Aqui é algo que fica no nosso coração, pensando, mas Jesus lavando os pés. E olha que os pés dos discípulos e do próprio Jesus ali era muito sofrido, muito maltratado, porque eles não tinham mordomia. Eles andavam de cidade em cidade. O Senhor Jesus andava de tudo os lugares difíceis e os seus discípulos estavam acompanhando. Então, eles não tinham seus pés tão fininhos, tão bem cuidados. Eram pés sofridos, doloridos, machucados, porque eles tinham uma caminhada. Mas mesmo assim o Senhor preparou ali aquele banquete, aquele momento ali, para demonstrar o que era humildade. Cuidar do seu irmão, olhar para o seu irmão. Eu imagino Jesus ali lavando aqueles pés, tão sofrido, tão dolorido, cheio de calo, porque eles não tinham mordomia. Muitos de nós servimos a Deus e
reclamamos de tantas coisas. Mas quando eu vejo aqui esse momento aqui, eu fico imaginando como que eram os pés, sofridos, maltratados, porque eles enfrentavam caminhadas longas, eles não tinham alguém para levar, para buscar, eles não tinham um bom lugar para sentar, para ouvir. Não, aonde o Senhor Jesus ia, eles estavam no ide do Senhor. Então, eu vejo essa palavra, todo um contexto que traz a caminhada com o Senhor, é dedicação, é confiança, é humildade, é considerar uns aos outros. Aqui o próprio Jesus, ele deixou essa lição para nós. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também. Então, é isso que o Senhor quer de nós. Ele dá a sua palavra, ele mostra a direção, e nós precisamos tão somente obedecer. Precisamos seguir a luz que é o Senhor Jesus Cristo, e Ele está pronto a nos ajudar, a nos ensinar. Aqui era um momento que todos ali aguardavam a Páscoa, amém? E o Senhor Jesus aqui, Ele ensinando o amor. E aí ainda diz mais: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se fizerdes. Quer dizer que o Senhor, novamente, Ele fala que o servo não é maior do que o seu senhor. Mais uma vez, Ele coloca as coisas assim para dizer: ó, meu filho, minha filha, é desse jeito. Para nos ensinar, amados, viver com simplicidade, com humildade no nosso coração. E Ele diz: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Quer dizer, quando o Senhor me dá uma palavra, quando o Senhor me ensina, muito bem, eu ouvi, se eu pratico, se eu começo a viver, a palavra de Deus diz que eu sou abençoada. A palavra de Deus que diz que se nós agirmos dessa forma, nós somos abençoados. Então a melhor forma é obedecer a palavra de Deus. Porque Ele aqui, Ele nos ensina o amor. E Ele continua dizendo: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não. E aí ele continua a sua palavra falando, demonstrando ali toda essa palavra, ela vem assim falando ao nosso coração para trazer o refrigério, a direção do Senhor. E o Senhor quer que cada um de nós tenhamos no nosso coração sinceridade para andar com Deus. Amém? E continuando aqui ainda a palavra, no versículo, deixa eu achar aqui para nós continuar mais um pouquinho. No versículo
33, nós vamos ver ainda o que o Senhor fala. E como eu sempre digo, o Senhor, Ele trata o seu povo com amor, com carinho. O Senhor quer que cada um de nós permaneça na fé. Ali Ele mostra para os seus discípulos, Ele dá toda aquela direção, como é para viver, como é para agir. E aqui Ele ainda continua nas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. No versículo 33 diz assim: filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vos digo também agora. Mas aqui o Senhor Jesus, Ele continua falando ali com seus discípulos, dando as instruções, porque era aqueles últimos momentos ali com o Senhor Jesus, antes da passagem da Páscoa. A partir daquele momento ali, ele já ia ser entregue, Judas entregaria ele. Mas mesmo o que eu fico assim vendo, o amor, a fidelidade do Senhor, Ele continuava ensinando as Escrituras, Ele colocando na cabeça dos seus discípulos e falando o que iria acontecer, para que no momento eles tivessem aquela palavra no seu coração. E aí, quando eu vejo essa direção, amados, da mesma forma, a palavra de Deus, ela vem trazer, ela vem ao nosso coração para nos preparar, para viver a cada dia atento a tudo o que está acontecendo. Porque aqui o Senhor Jesus, Ele estava na sua caminhada aqui na terra, nos seus momentos finais, e Ele ali deixando tudo relatado para os seus discípulos, para que no momento eles viessem ter na sua memória tudo aquilo que o Senhor falou. E hoje não é diferente. O Senhor, Ele tem trazido a sua palavra, porque Ele quer preparar a sua igreja, Ele quer preparar o seu povo. E a palavra, ela cada dia vem sendo deixada, trazida ao nosso coração, para que a igreja do Senhor venha ter confiança nele. Que cada dia nos aproximamos mais e mais. E tudo o que vem acontecer, você diga, está escrito na palavra do Senhor. Para que você não venha abrir a sua boca e maldizer, mas que você venha ter no seu coração. Embora muitos não entendam, mas você sabe que o que está acontecendo, o Senhor Jesus já te avisou. A palavra de Deus tem te avisado. Assim como o Senhor Jesus, Ele fazia questão de ensinar. Está bem claro na palavra de Deus, diz, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Quer dizer, tudo ali, mesmo que Ele já vinha anunciando, falando, ensinando, confortando, aqui Ele continua ainda falando para os seus discípulos. E mesmo trazendo um carinho tão grande, quando Ele diz, filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Meus filhos, é o momento, esse momento
é um momento final que eu estou com vocês. São os últimos momentos. Mas eu quero que vocês continuem firme. E ali o Senhor sempre dando esperança. Que toda a palavra de Deus, se você vê, o Senhor Jesus, ele sempre conforta os seus discípulos, aqueles que o seguiam. E hoje, da mesma forma, o Senhor Jesus sempre conforta os seus para permanecer na palavra, para estar na palavra, para não desanimar. É isso que eu digo. Ouça a palavra de Deus. Guarde no seu coração, viva, como o Senhor Jesus diz ali, se fizerdes, se você viver, será bem-aventurado. Então aqui o Senhor Jesus, ele fala de uma forma: filhinhos, ainda um pouco estou convosco, vos me buscareis, e como tinha dito os judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vos digo também agora, da mesma forma. Aquele momento ali era porque o Senhor Jesus ia ser entregue, ia ser crucificado, ia ser morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria, assim como está na palavra de Deus. Então, o Senhor sempre cuida dos seus. O Senhor sempre fala, sempre nos avisa antes que tudo aconteça. E aqui, o Senhor Jesus estava indo para a cruz, ressuscitar ao terceiro dia. E hoje, o que o Senhor prepara a sua igreja, o seu povo, para a sua volta? É por isso que nós meditamos no sacrifício da cruz. Muitos podem dizer: mas eu já ouvi tanto isso, eu já vi tantos filmes, já chorei. Mas você está vivendo? Você está crendo? Você tem no seu coração o que Jesus fez por você? Ele fez algo precioso, amados. Tudo para nos dar a salvação, a vida eterna. Então o tempo é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aqui os seus discípulos ali eram os últimos momentos que eles tinham essa oportunidade do Senhor Jesus falar, deles perguntar. Eles andavam com Jesus, mas o Senhor foi para a glória. E hoje nós temos a alegria de dizer: eu tenho Jesus Cristo como Salvador da minha vida. E se você não tem, como eu sempre digo, gosto de fazer esse convite, aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida, porque aqui ele fala por que aconteceu tudo isso, para trazer salvação. E salvação, vida eterna, nós só vamos encontrar através de Jesus Cristo, através daquele momento que declaramos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida. Fora disso não há salvação, somente através de Jesus Cristo, porque foi Ele que foi enviado, Ele passou por tudo isso por nós. Aqui fala do sofrimento da cruz. Então nós precisamos reconhecê-lo. O sacrifício da cruz foi para nos trazer salvação, vida eterna. E agora nós falamos, Jesus aqui estava com os seus discípulos nos últimos momentos. E hoje a igreja do Senhor é despertada, porque um dia o Senhor Jesus voltará para levar a sua igreja, o seu povo. E a palavra nos prepara para viver, assim como Ele ensinou ali. E a palavra nos ensina a viver, a ter uma vida com o Senhor. E o Senhor Jesus, Ele trata ali os seus discípulos de filhinhos. E você acha que não é assim também? Quando você reconhece
Quando você recebe como Salvador da sua vida, você é filhinho. Você é amado do Senhor Jesus, então alegre a sua alma, aceite Jesus como Salvador da sua vida e comece a ter uma mudança de vida, uma nova vida com Jesus. É maravilhoso. Então aqui ele continua dizendo ainda: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vos... Aqui o Senhor vem falando também ainda de amor, de coisa profunda. Quando diz dessa forma, como eu vos amei a vós, que também vos, uns aos outros, vos ameis. Quer dizer, olha, assim como eu estou demonstrando todo esse amor por vocês, da mesma forma, ame uns aos outros. Maravilhoso. É isso que o Senhor quer de nós. É por essa razão que nós precisamos a cada dia aprender, porque não é fácil. Não é fácil. A palavra de Deus, você precisa ter a graça, se entregar a Jesus Cristo para que você possa viver e ter essa graça de ter força para amar, porque é somente através de Jesus Cristo. Quando você recebe o amor de Jesus Cristo no seu coração, Ele te dá essa graça para você amar, porque não é fácil. Aqui Jesus ele está falando, olha, da mesma forma que eu amei vocês, eu estou me entregando por vocês, amem uns aos outros. Então, é isso que o Senhor quer no nosso coração. O Senhor quer ver essa fé, o Senhor quer ver essa busca, essa confiança. E nós vamos conseguir através do amor do Senhor Jesus no nosso coração. Então, quando ele fala dessa forma, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer, a partir do momento que eu recebo Jesus Cristo como Salvador da minha vida, a partir do momento que o amor de Jesus é derramado no meu coração, eu vou receber essa graça, essa unção de poder amar o meu irmão. E quando eu falo amar o meu irmão, não é só aquele que é irmão de sangue, não. Amar o meu irmão, amar aqueles que o Senhor traz até nós. Amar com sinceridade. Aqui o Senhor Jesus, quando ele passa essa lição para nós, que muitas vezes você diz, mas aquele lá não é, não vou amar não, é meu inimigo. Mas Judas estava ali como inimigo do Senhor Jesus. Mas ele diz, a palavra de Deus diz que ele amou até o fim, todos. Então, é interessante a palavra de Deus, por isso que eu digo, não é fácil. Se você não buscar de Jesus esse amor, essa graça, você não é capaz de cumprir o que está escrito. Mas a partir do momento que você abre o seu coração para Jesus, que você tem essa fala, como Jesus nos ensinou também, ter fala com Ele. Jesus ali falando com os seus discípulos, perguntando o que eles tinham visto ali Jesus fazer, que era para fazer da mesma forma. Então, quando nós não entendemos, não vai acontecer o amor, o perdão, a reconciliação, não vai haver. Porque o amor do Senhor ainda não transbordou no seu coração. Mas quando você deixa a palavra entrar, a direção da palavra, o Espírito Santo, ele tem esse poder
de mover você, de ensinar, dar a direção certa para que você possa obedecer à voz do Senhor. E é por esta razão que o Senhor traz palavra assim, e que você leia todo esse contexto e você veja e receba do Senhor a graça, o amor do Senhor sendo derramado no seu coração, e que o Senhor te dê esse entendimento, que você possa ver e reconhecê-lo. O sacrifício da cruz não foi em vão, mas por um motivo especial, que o Senhor veio trazer salvação, amor e direção para as nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor nos ensina e traz ao nosso coração, para que possamos viver e saber que não estamos sozinhos. O Senhor Jesus fez algo grande, precioso por nós. Por esta razão nós aprendemos e vivemos a cada dia, sabendo que o Senhor Deus, Ele vela por nós. Quando eu falo Ele vela, Ele cuida de nós. Ele nos chama de filhinhos. Ele nos ensina e nos dá uma nova direção. Ainda só para finalizar aqui, nas cartas de 1 João, aí aqui o apóstolo João, aquele que escreveu, né, o Apocalipse, que Deus deu revelação para ele, o próprio Jesus Cristo deu revelação para João, aquele discípulo amado do Senhor, aquele que estava sempre atento, muito próximo de Jesus, para ouvir e para guardar no seu coração. Então, o apóstolo João aqui em 1 João, no capítulo 2, versículo 5, só para a gente finalizar vendo ainda o que o Senhor ensina para nós, diz assim: mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aqui não tem nem o que explicar, porque a palavra ela é aberta demais. E ainda João diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, vamos andar, vamos aprender a andar com Jesus. Assim como os discípulos ali tiveram a oportunidade de andar com Jesus, hoje nós temos a palavra de Deus que nos ensina, o Espírito Santo de Deus que nos ensina a andar com o nosso Mestre Jesus Cristo. Amém? É através da palavra de Deus que nós vamos a cada dia aprender. Ninguém é perfeito, mas o Senhor nos ensina e Ele nos dá a sua palavra para que possamos ter confiança nele e viver para a glória de Deus. Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você pegue todo esse contexto e leia e receba graça, unção e fortalecimento do Senhor. E o Senhor Jesus te trata como filhinhos. Amém? Porque você é amado do Senhor, nada pode roubar, tirar a sua fé. Jesus te ama. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo culto.